Olá para todos. Antes de começar com nossas funções e derivadas, temos que fazer uma pequena classificação de conjuntos no espaço euclidiano Rn. Então, que tipo de classificação? Vamos considerar na reta real Rn dois tipos de conjuntos. Primeiro tipo é assim chamado conjunto aberto, ou intervalo aberto. Então, o que isso significa? Nós temos que considerar todos os pontos que é exatamente maior do que zero e exatamente menor do que 1. E extremos desse conjunto não pertencem ao mesmo conjunto. Extremos são 0 e 1, não pertencem. E outro tipo de conjunto é intervalo fechado. Ele se chama, quando nós consideramos este conjunto com extremos 0 e 1. São todos os pontos que são maiores ou iguais a 0 ou menores ou iguais do que 1. Parece que estes dois conjuntos não são muito diferentes. Há uma pequena diferença entre eles nos estes extremos que não pertencem extremos a um conjunto. Mas na verdade essa diferença é fundamental. E a ciência a matemática que estuda essa diferença fundamental entre esses dois conjuntos se chama topologia. Mas primeiro, topologia foi um ramo de matemática, de geometria, que estudava as propriedades de curvas, superfícies, sólidos, que se preservam depois de ser transformadas continuamente. Então, o que isso significa? Isto significa dilatação ou contração do espaço sem rasgar. E primeiros resultados da topologia foram muito interessantes e inesperados. E agora este é um ramo matemática autônomo que tem resultados particulares em, por exemplo, diferença de conjuntos no Rn. Por que nós temos que estudar essa coisa que nós estudamos cálculo? Porque, na verdade, muitos teoremas de cálculo de funções de várias variáveis, eles dependem de conjunto em qual está definida a nossa função. Então, se, por exemplo, nossa função, o domínio da nossa função é um conjunto aberto, então ela tem algumas propriedades. Se é conjunto fechado, não tem essas propriedades, e por isso nós precisamos dessa classificação só para distinguir esses conjuntos. Então vamos começar com conceitos básicos. De novo, Rn, assim chamado espaço euclidiano, é conjunto de todos os pontos. O que é ponto? Ponto é uma sequência ordenada de números reais. Aqui são exemplos dessas sequências ordenadas. Depois, como vamos medir uma distância entre dois pontos? Vamos considerar dois pontos e distância entre estes dois pontos vamos medir pela essa fórmula. Então temos que usar como se fosse o teorema de Pitágoras, aplicar. Então essa fórmula é a mesma para todos os Rn, para qualquer n, para qualquer dimensão. Por exemplo, aqui temos dois exemplos. Aqui é muito claro como calcular essas distâncias. E também aqui é dimensão 4. A dimensão pode ser qualquer número finito. Então, por exemplo, 1 milhão. Podemos falar sobre espaço euclidiano de dimensão 1 milhão. Mas tudo fica, mesmo somente um pouco mais, dá para calcular. E nosso conceito básico, que é assim chamado bola aberta.
Então eu não escrevi aqui que essa coisa se chama bola aberta. Com centro C e raio R. Então, se temos R é um número positivo real, C é um ponto no Rn, o conjunto desse tipo, de todos os pontos que estão afastados do ponto C não mais do que R, se chama bola aberta de raio R com centro C. Por que se chama assim? Porque no caso de função, no caso de n igual a 2, dimensão 2, então nossa bola aberta é interior de um círculo sem fronteira, porque cada ponto de fronteira tem distância com C igual a R. Então, nós não consideramos estes pontos aqui. Somente pontos que são não iguais, cuja distância é menor do que R. E na dimensão 3, a bola aberta é interior de um globo de raio R. Bom, a definição é a seguinte: seja P é um ponto do espaço euclidiano de dimensão n e temos um conjunto V que se chama, vamos chamar esse conjunto V vizinhança do ponto P, desculpem aqui. Se existe uma bola aberta que está centrada no ponto P e inteiramente está contida em V. Definição é o seguinte. Então agora vamos introduzir o conceito do ponto interior. Então P se chama ponto interior de um conjunto U, se primeiro esse ponto pertence ao conjunto U. Então, desculpe, P pertence ao U. E se existe uma vizinhança V do ponto P que inteiramente está contida em conjunto U. Então vamos considerar exemplos. Então vamos considerar esse conjunto 0, 1 no R1 e o ponto 0. Esse ponto 0 não é ponto interior de conjunto U. Por quê? Porque não podemos colocar em uma bola aberta que fosse dentro de U. Não podemos encontrar uma vizinhança que fosse dentro de U. E outro exemplo, vamos considerar um ponto 1/3, que pertence ao nosso conjunto 0, 1. Esse ponto é interior. Por quê? Porque podemos encontrar uma bola aberta. Desculpem aqui, temos que escolher esse intervalo de 1/12 até 6/12. Então, isto vai ser a bola aberta centrada no 1/3, com raio 1/4. Então, isto vai significar que nosso ponto 1/3 é ponto interior, porque temos uma bola aberta que está contida, centrada neste ponto. Essa bola aberta mesma serve como vizinhança. Bom, a definição é o seguinte. Para um ponto P do espaço Rn e um conjunto U, P se chama ponto exterior do conjunto U se existe tal vizinhança V do ponto P que completamente não está contida no conjunto U. Então, essa vizinhança separa P do conjunto U. Então, esquematicamente podemos
desenhar assim. Então, esse é ponto P, esse é conjunto U, e existe uma vizinhança que não tem interseção com o conjunto U. O conjunto de interseção é vazio. E um ponto P do conjunto Rn se chama, do espaço Rn, se chama ponto de fronteira do conjunto U. Se esse ponto P não é exterior nem interior do conjunto U. Exemplos, por exemplo, U. Conjunto U é segmento ou intervalo fechado e 0 e 1 são pontos de fronteira. Podemos demonstrar que não tem mais pontos de fronteira aqui. Então, o que significa ponto de fronteira? Então, significa que em cada vizinhança desse ponto contém como pontos e pontos de conjunto U e pontos que não pertencem ao conjunto U. E, segundo exemplo, aqui temos conjunto U, é assim chamada bola fechada, com centro na origem 0, 0. Então, todos os pontos do plano, do R2, cuja distância não é maior do que 1 até origem. Esse conjunto tem, por exemplo, ponto 0, 1 e 1, 0 são pontos de fronteira. E toda a fronteira inteira neste ponto é circunferência de raio 1, como centro na origem. Ponto de acumulação. Um ponto se chama ponto de acumulação do conjunto U se em cada vizinhança desse ponto V existem pontos de U e existem pontos de U que são diferentes de P. Então, exemplo, temos dois conjuntos, um é intervalo aberto e segundo é intervalo fechado. E nestes dois casos, em ambos os casos, um é ponto de acumulação. Esse exemplo, por quê? Porque em qualquer vizinhança de 1 vamos ter pontos do intervalo 0, 1. E aqui também. Esse exemplo mostra para nós que ponto de acumulação pode ser ponto de conjunto mesmo e pode não ser ponto de conjunto mesmo. E uma definição, e a definição mais importante da nossa classificação, um conjunto se chama aberto se cada ponto dele é ponto interior. E podemos falar que bola aberta é um conjunto aberto. Logo, é muito claro porque sempre podemos encontrar uma vizinhança que está contida inteiramente dentro de bola aberta, com cada seu ponto. E também união de qualquer número de bolas abertas até número infinito de bolas abertas. Também é um conjunto aberto e podemos falar mais que a interseção finita de número finito de conjuntos abertos é o conjunto aberto. Não temos que demonstrar isso exatamente. Um conjunto U do espaço Rn se chama fechado se ele contém todos os seus pontos de acumulação. Então, primeiro, o segmento 0, 1 é fechado, porque podemos demonstrar que somente dois pontos de acumulação desse conjunto existem, 0 e 1, e esses pontos pertencem ao nosso conjunto. Esse conjunto é fechado também, união finita de intervalos fechados. Por quê? Porque aqui pontos de acumulação são pontos de fronteira, coincidem 0, 1, 2, 5, 6, 10. E estes pontos pertencem ao conjunto mesmo. E exemplo do conjunto que não é fechado, conjunto 0, 1, que não contém seu
extremo 1. Esse conjunto não é fechado porque este 1 é ponto de acumulação e ele não pertence ao conjunto mesmo. Podemos demonstrar também que qualquer conjunto finito é fechado também, porque não tem pontos de acumulação. O conjunto de todos os pontos de acumulação de conjunto finito é vazio. E agora, um conjunto U se chama limitado se existe uma bola aberta que contém completamente este conjunto. Então, se o conjunto não é limitado, ele se chama ilimitado. E a definição principal de toda a nossa classificação é compacto. Compacto é um conjunto fechado e limitado. Então, nós precisamos desses compactos somente porque as funções têm comportamento muito bom se eles são definidos nesses compactos. Então, temos exemplos. Por exemplo, intervalo fechado 0, 1 é compacto. União de dois intervalos, ou 3, ou 4, ou qualquer número finito de intervalos fechados é compacto. Conjunto de todos os números, de todos os pontos do plano, tais que pertencem a esse quadrado, também é compacto.